Um bom dia, a paz do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero deixar hoje para a meditação nessa sexta-feira se encontra em Gênesis capítulo 19. E sem delongas, vamos para a palavra, que vai falar que 2 anjos visitam a Ló. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-lo, levantou-se e saiu ao seu encontro. Inclinou-se com o rosto até a terra e disse: Meus senhores, entrai, peço em casa de vosso servo e passar nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na sua passaremos a noite. Os anjos não queriam passar a noite na casa de Ló. Mas Ló insistiu muito com ele. Então vieram com ele e entraram em sua casa e prepararam-lhe um banquete e preparou bolo sem fermento e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, porque os conheçamos. Então saiu Ló para lá, para falar com ele, e fechou a porta atrás de si. Ló, ele fechou a porta para que ninguém entrasse na casa dele, para que não fizesse mal àqueles anjos. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a ele. Eis que aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vós trarei e farei delas com bom for aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Porque eram 2 anjos que estavam visitando a casa de Ló para salvar a família de Ló. O verso 9. Ele, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui a habitar e queriam ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-lhe-se sobre o homem, sobre Ló, aproximando-se para arrombar a porta. Aqueles homens, eles queriam, minhas irmãs, fazer mal àquele anjo, porque aquela cidade o pecado assolava. Por isso que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E quando aqueles homens viram que chegou 2 anjos, 2 homens, eles queriam praticar sexo, queriam abusar, fazer mal. A maldade era muito grande ali. E aí o verso 10 vai falar assim: Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Os anjos pegaram Ló, colocaram Ló para dentro e fecharam a porta. E o verso 11 vai falar que os anjos feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Eles não conseguiam achar a porta da casa de Ló, porque eles ficaram cegos. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade? Tira para fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou a seu genro, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por brincalhão
aos olhos dos seus genros. Ou seja, o genro não acreditou quando o Ló falou que Deus ia destruir aquela cidade. Então os genros não quiseram ir com Ló. O verso 15 continua falando assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na justiça dessa cidade. Ele, porém, demorava para se levantar. E aqueles homens, os anjos, lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso para com a família de Ló. Assim, o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-o para fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olha para trás. Olha a observação. Sai dessa cidade e não olhas para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça, para que não morra. E Ló disse: não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disseram: está bem, aceito também tuas propostas, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, o sol começou a nascer, quando Ló entrou em Zoar, naquela cidade. O versículo 24 ao 26 vai falar assim, meus irmãos e minhas irmãs. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, ela, na hora que olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Eita Deus! A estátua de sal, quando, ao olhar para trás, quando a mulher de Ló olhou para trás, a mulher de Ló, ela demonstrava que não renunciaria seu lar, suas posses, algumas de seus filhos e amigos, bem como os prazeres que decaía Sodoma lhe oferecia. Seu coração, seduzido e endurecido pela convivência com o pecado, tem sido uma constante advertência para aqueles que professam estar convertidos, mas relutam em renunciar ao mundo, permitindo que o seu coração ainda esteja apegado a ele. É bom não nos esquecermos da advertência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas 17:32, pois pode acontecer também conosco o que aconteceu com ela. Caso ainda estejamos apegados ao mundo, Deus não pode nos salvar contra a nossa vontade. Por isso, a sorte da mulher de Ló deve nos servir de exemplo para que não tratemos levianamente as providências do céu para a nossa salvação.
Oh, Jesus, glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, infelizmente, existem pessoas assim, como a mulher de Ló, que vive olhando para o passado, vive olhando para trás. E quando a gente olha para trás, a gente volta a reviver coisas que entristeceu, coisa que nos magoou, coisa que não acrescentou nada na nossa vida. Então que possamos seguir em frente, fazer como Ló e suas filhas, ser obediente. Se o anjo falou para eles ir seguir em frente, não olhar para trás, significa que ele e as filhas dele e até a mulher dele, eles iriam ter uma nova vida. Eles tiveram uma nova chance. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás, talvez assim, nossa, deixei a minha casa, deixei meus móveis, minhas roupas, minhas joias. Entenderam, minhas irmãs? Que possamos desapegar dessas coisas que não vai acrescentar nada na nossa vida. O que passou já passou. Que possamos olhar para frente, não ficar olhando para trás. Porque assim dizia minha mãe e minha avó. Quando a gente relembra o passado, a gente sofre duas vezes. Se é passado, já passou. Então, que possamos ser mais obedientes a Deus. Eu tenho aqui uma meditação para você. Ao olhar para trás, a mulher de Ló demonstrava estar firmemente apegada aos bens materiais. Olha só. E aos prazeres que o pecado lhe oferecia. Ela representa aqueles homens e mulheres que, embora tenham se proposto a abandonar o mundo, ainda têm o coração nele. Meu Deus! Os anjos forçavam a abandonar Sodoma, mas sua vontade era permanecer ali. Ela preferiu morrer a deixar a cidade, assim como muitos fazem hoje. Prefere se perder a deixar o mundo. Pare e ore para que você vença a tentação de olhar para o mundo e para que encontre prazer em olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 e 2. Amém? Louvado seja Deus. Reflita nessa palavra, que ela é muito forte. E as coisas que o mundo oferece, muitas delas são boas, mas o final é tão salgado quanto aquela estátua que aquela mulher de Jó se formou. Amém? Tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, na presença do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?